Ó, tudo bem, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida hoje também. Quem nunca viu acontecer na sua caminhada cristã pessoas pensando ou achando serem mais importantes do que outros irmãos, pessoas que, num dado momento da sua caminhada, acreditaram que se tornaram maiores do que outros, mais importantes, por que não dizer fundamentais em relação a outras pessoas, de modo que elas se sintam especiais no reino de Deus. Muitas pessoas acreditam que quando recebem cargos em denominações cristãs evangélicas, elas se tornam mais importantes do que outras. Não pela pessoa, mas pelo cargo em si. Quanto mais a pessoa consegue subir, galgar um cargo, parece que mais importante ela fica dentro desse cenário. A mensagem que a gente vai meditar agora, ela trata a respeito disso. É claro que nós sabemos que existem pessoas que são humildes por natureza, enquanto outras são de uma natureza esnobe, soberba e nada humilde, por dizer, prepotente e arrogante. É da natureza de algumas pessoas. Mas é muito estranho quando isso acontece no meio do povo de Deus, no meio de irmãos. É o que a palavra vai tratar com a gente agora. Marcos capítulo 9, versículo 33 em diante, vai dizer assim: E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servos de todos. Então, o que aconteceu para que essa palavra de Jesus fosse dada aos discípulos? No começo do texto, Jesus anuncia que ele seria entregue à morte, e os discípulos não entenderam nada, porque até então, na ideia deles, Jesus não poderia morrer, porque eles não conheciam, não sabiam o profundo da obra de Jesus, pelo qual ele havia vindo para morrer pela humanidade. Ele ser o sacrifício de sangue diante de Deus, o Cordeiro Santo de Deus que iria tirar o pecado do mundo. Os discípulos ainda não compreendiam essa parte. Então eles gostavam muito de estar na companhia de Jesus, porque serem próximos de Jesus, porque isso trazia para eles um certo status. Eram amigos de Jesus, daquele que faz milagres, daquele que cura, daquele que expulsa demônios, daquele que traz os mortos à vida. Então era interessante. Muitas pessoas queriam estar do lado de Jesus para se sentirem importantes. Mas isso não tem nada a ver, porque isso aí é bobagem. E os discípulos discutiram entre si no meio do caminho qual deles, já que Jesus iria morrer, qual deles era o mais importante para Jesus para assumir o lugar de Jesus. Sinceramente. Só mesmo a cabeça de alguém, o pensamento de alguém que não conhece Jesus, para pensar uma coisa assim. Bom, mas eles pensaram, eles falaram assim: bom, se Jesus vai morrer, então a gente vai ter que ter um novo líder. E dentre nós 12, quem será o líder de todos nós? Bom, foram caminhando até chegarem em casa.
Jesus pergunta para eles, para os discípulos, vem cá, o que vocês estavam discutindo aí pelo caminho? Estavam aí falando entre vocês aí. Irmão, Jesus sabe de tudo. Essa pergunta de Jesus não é uma pergunta tola. Não é uma pergunta sem noção. É uma pergunta provocativa. Às vezes, a gente se passa de bobo, de inocente, de idiota em algumas situações, para a gente provocar uma situação. É claro que Jesus sabia qual é o motivo da discussão entre eles. Mas ele quer ouvir deles mesmos que eles participem com Jesus, então, as suas queixas, as suas dificuldades, as suas questões. Não a parte de Jesus. Mas por que eles então se calaram? Se calaram porque eles sabiam que lá dentro deles isso não era assunto para ser tratado com Jesus. Porque Jesus é o mestre. Jesus havia dito para eles que entre vós não será assim como é no meio dos gentios. Que eles têm senhores, eles têm cargos. Não, no reino de Deus não é assim, vocês são todos irmãos. Então, eles já sabiam que Jesus iria reprovar esse pensamento deles, essa conversa deles. Então Jesus, sabendo de tudo, chama eles, os 12, vem cá vocês. Sentem aqui que eu tenho uma coisa para dizer para vocês. E ele, assentando, chamou os 12 e disse, se alguém quiser ser o primeiro. A questão dos discípulos é quem é ser o maior, quem é ser o primeiro entre eles. A coisa era tão séria, meus amigos e irmãos, que teve mãe de discípulos pedindo para que Jesus reservasse um lugar do lado do trono dele, à esquerda e à direita, para que os filhos dela se assentassem. Que loucura! Jesus responde para aquela mulher assim, você não sabe que está me pedindo, mulher, porque isso não cabe a mim, mas sim ao Pai dizer quem vai estar à direita e à esquerda dele. Então, olha só as loucuras que os homens pensam a respeito das coisas de Deus. Eles ficaram sem graça, porque eles agora teriam que dizer para o Mestre, para Jesus, o motivo da discórdia entre eles, a disputa entre eles. Quem de nós vai ser o maior? Jesus chama, se você quer ser o primeiro, seja o último, derradeiro, o último. Se você quer ser o primeiro, seja servo de todos. Não. Verdadeiramente, nessas condições, eu não quero ser o primeiro. Aí eu acho que os discípulos não se interessaram por isso. Porque nós temos a ideia dentro de nós de que o primeiro é o melhor, do que o primeiro é o que tem maior privilégio, que o primeiro é aquele que está em maior destaque, ele é reverenciado, ele é reconhecido, ele adquire fama, ele está no top, tem de tudo. Mas Jesus diz para aqueles discípulos, vocês estão muito enganados, discípulos. Se você quer ser o primeiro, seja o último, se coloque por último, ou seja, deixe todo mundo passar na sua frente, não se preocupe com isso. Numa corrida, todo mundo corre para ser o primeiro, porque todos querem o primeiro lugar no pódio e receber a medalha de ouro, a glória da conquista, da vitória. No reino de Deus não é assim, não, meus irmãos. No reino de Deus a gente vai ver todo mundo passando pela gente, mas nós chegaremos. E talvez eles não cheguem. Aí me lembra daquela historinha, da fábula da tartaruga e a lebre. Quem sai correndo acha que está em vantagem, mas os que vão devagar, sabem por onde estão andando, são cuidadosos.
e sabem que no seu passo, no seu tempo, eles vão chegar também. O reino de Deus não é uma corrida maluca. O reino de Deus é algo muito, ordenado, certo, aonde que só vão chegar os perseverantes, não os apressados. Então Jesus está dizendo para esses discípulos, olha, vocês não entenderam ainda o que é o reino de Deus. Eu vou explicar para vocês. Deixem todo mundo passar por vocês. Deixem os apressados. Deixem os que querem fama. Deixem os que querem ver posição de destaque nesse mundo, na sociedade. Mas tu seja prudente em todos os seus caminhos, paciente, perseverante, fazendo o quê? Servindo a todos. O mundo está tão enlouquecido que as pessoas só querem se servirem, serem servidas, e não lembram que elas também estão na posição de servirem aos outros, uns aos outros. Então a gente conhece pessoas que acham que o reino de Deus, quanto mais pressa elas tiverem de subir, de chegar lá, mais elas são reconhecidas como homens e mulheres de Deus? Não. Vocês só serão reconhecidos como homens e mulheres de Deus se vocês servirem mais do que todos. Servirem a todos, mais do que todos os outros. Jesus não está preocupado com o seu destaque, com a sua pressa. Ele está atento ao seu serviço, no que você serve ao outro, ao próximo. Então, nós estamos vivendo uma crise nesse mundo de pessoas que se colocam à disposição de servir aos outros. As pessoas estão colocando suas necessidades acima das prioridades do reino de Deus. Então, por mim, eu faço tudo. Pelo outro, eu não faço nada. Então, você não está servindo. Você não está em primeiro lugar para Deus. Você está no último. Então, existem pessoas que querem ser reconhecidas pelo seu título, reconhecidas pelas suas obras, reconhecidas pelo seu status, reconhecidas pela sua riqueza, reconhecidas pelo que eles apresentam. Isso não diz nada para Deus, meus amigos e irmãos. Deus está atento nas nossas obras. Se nós verdadeiramente servimos mais do que os outros. O que conta para Deus é isso. Então está na hora de deixar muita bobagem de lado. Entender o Evangelho de Cristo e viver esse Evangelho sem vaidade, sem arrogância, sem prepotência, sem sentimento de grandeza, mas sim simplicidade e humildade, porque isso agrada a Deus. Então o reino de Deus é para aqueles que servem. Não caia nessa ilusão de achar que você é melhor do que qualquer outra pessoa, porque disseram que você agora é isso ou você é aquilo. Não, você tem que ter certeza do que você é em Cristo e servir ao outro. Porque aquele que está em posição de destaque, está com um cargo sobre ele, tem um diploma e tem uma carteirinha, se ele não serve a ninguém, ele está em último lugar no reino de Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja na nossa vida hoje também, para a gente aprender mais uma lição. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, glórias a Deus para sempre. Aleluia, Jesus.